Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra, desta vez para falarmos sobre os acontecimentos que estão a tornar a fronteira entre a Bielorrússia e a Polónia num sítio a evitar. As coisas começaram já há algumas semanas, mas entretanto as vontades bielorrussa e russa parecem ter convergido para esse ponto. A União Europeia está a começar a ficar um pouco aflita com o que está a passar por ali. Como é que está a acompanhar os acontecimentos naquela zona, Sr. Embaixador? A grande incógnita nesta questão é saber o papel da Rússia, o real papel da Claro. Rússia. A União Europeia Voltamos tentou. à mesma coisa que falava há pouco. Ninguém sabe muito bem como é que o Putin gera estas coisas e este é exatamente um tema em que nós, Europa, não sabemos o que é que ele pode vir a decidir. A relação entre a Rússia e a Bielorrússia é uma relação que não é tão automaticamente de tutela, isto é, a Bielorrússia não é apenas um país que no fundo vive sob as ordens da Rússia. Claro. Mas a Bielorrússia sabe que não pode viver sem a Rússia. E por isso mesmo, das duas uma, ou é utilizada pela Rússia, como algumas fontes ocidentais o consideram, neste quadro, como uma espécie de fator de diversão para uma aproximação que a Rússia estará a fazer na fronteira com a Ucrânia, com a colocação de tropas denunciadas pelo governo ucraniano, numa ideia de que poderia haver, digamos, uma entrada na zona de Donbass para dar mais apoio ainda aos dissidentes de Lugansk e Donetsk que ali estão, e até eventualmente, uma teoria antiga de expandir a própria influência russa ou ir esses dissidentes até Mariupol para fazer uma espécie de uma ligação à Crimeia. Não se sabe, vamos ver. A Rússia faz este jogo mandando recados no sentido de dizer que não acha bem que a Bielorrússia ameace com o corte do gasoduto que vem da Rússia para a Polónia e que o presidente bielorrusso já ameaçou fechar. Ora bem, o petróleo, o gasoduto é russo, sabemos que há outros gasodutos, há o gasoduto que passa pela Ucrânia, que também tem uma outra complexidade, porque está ligado ao novo gasoduto que ainda não entrou em funcionamento, que vem pelo Báltico, o chamado Nord Stream 2, e tudo isto cria o quadro da dependência da Europa ocidental do gás russo. Exato. Ora bem, não se percebe bem o que é que o Lukashenko quer neste quadro, para além de querer aliviar as sanções que tem sobre si, mas teve mais sanções sobre si, sobre as suas empresas. Ele fez esta ação de ir buscar refugiados do Iraque, da Síria, eventualmente do Afeganistão, através de três polos que é de Damasco, de Ankara, de Istambul e creio que de Bagdá também, com voos da Belavia, que é a empresa, e trazê-los para ali, colocando junto à fronteira, naquilo que ele sabe que é uma provocação objetiva, face à Polónia, face à Letónia e face à Lituânia, que ele não tem fronteira com a Estónia. E isso, particularmente nesta altura do ano, cria, como é sabido dentro da opinião pública do mundo ocidental, a noção, coitados, de facto, estão ali dezenas de centenas de milhares de pessoas, trazidas, mulheres e crianças e homens, trazidas numa situação que é de uma profunda provocação e de uma profunda irresponsabilidade. Claro. Agora, toda a gente, mesmo a opinião pública europeia, diz, mas enfim, se estão ali, nós temos que tomar conta deles. Isto é o que ele quer, porque é criar esta pressão. É muito difícil perceber porque é que ele fez isto agora. E é muito difícil descobrir o modo como articulou ou não isto com a Rússia. Nós só saberemos isto a prazo. Claro. Agora, Lukashenko é um pária da sociedade internacional. É um homem que mantém uma ditadura interna, fez umas eleições consideradas fraudulentas por todas as organizações internacionais que as vigiaram, fez este ato absolutamente inominável de pirataria aérea, de ir buscar um avião que passava por cima da Bielorrússia e mandá-lo aterrar no aeroporto de Minsk para retirar de lá um dissidente. É uma coisa absolutamente extraordinária, que é um avião que vinha da Grécia, e tudo isto
configura um quadro de alguém que está à margem da comunidade internacional. Mas configura também um pouco, peço desculpa por interromper, configura também um personagem que está à margem, mas que aparentemente convence-se que pode manter-se à margem, não é? A questão da pirataria aérea, como disse, é absolutamente transcendente em termos internacionais. Mas o certo é que a União Europeia limita-se a aumentar o nível das sanções, mas Lukashenko percebe que tem margem para continuar a fazer mais ou menos aquilo que lhe apetece. António, porque é muito difícil, porque a alternativa é a seguinte, Claro. não há margem, digamos, sob o ponto de vista legal, para dar o passo seguinte. O passo seguinte seria uma ação de natureza militar sobre a Bielorrússia, que nós sabemos que criaria da parte da Rússia uma reação fortíssima. Não se esqueça que mesmo neste contexto, e perante o acelerar de uma presença da NATO na fronteira, a Rússia resolveu fazer uns voos com os aviões que podem ter armas nucleares e com paraquedistas, numa espécie de exercícios físicos, exercícios militares com a Bielorrússia, para dar um ar de uma certa colaboração com a Bielorrússia, uma espécie de mensagem subliminar de que Exato. nós estamos aqui. Portanto, Lukashenko está no meio, está isolado, não pode sair dali, os seus dirigentes afastaram-se ou estão isolados também, as suas contas, etc. Um dia que caia do poder só vai para Moscovo, naturalmente, como foi o que estava na Ucrânia. Claro. E, portanto, ele não tem muito espaço para manobra. E a única dúvida que se tem, hoje em dia, é saber se este tipo de ação é digamos, suscitado, promovido, estimulado por Moscovo ou não. Ou se Moscovo vive com alguma dificuldade este seu amigo agitado. Eu devo dizer que acho que há alguma cumplicidade, e essa cumplicidade é praticamente inevitável. Em que medida é que Lukashenko é totalmente tutelado e é um títere de Moscovo? Tenho essa dúvida, é uma coisa que nós vamos ver com o tempo. Agora, está a criar situações muito graves e, em particular, está a criar situações até graves para Bruxelas e para a própria unidade da União Europeia, porquanto está a obrigar países da NATO e que têm, para já que vivem com opiniões públicas muito negativamente marcadas face a imigrantes e a refugiados, a ficarem mais crispadas. E, portanto, o que se passa na Polónia e o que se passa na Letónia e na Lituânia é muito complicado, e mais do que isso, há nestas situações sempre um risco, António, que é haver um incidente mais grave. Claro. E os incidentes são fatores multiplicadores imensamente. Claro. E atenção, e às vezes os incidentes não são por acaso, são incidentes provocados. Esse é, às vezes, como sabe, o desencadear de situações de conflito em escala maior. Eu espero que haja bom senso e no diálogo, em particular, entre Moscou e Washington nesta matéria. Mas não lhe parece que seria um pouco mais eficaz se a União Europeia decidisse tentar resolver esse problema por via de Moscovo e não por via de Minsk, inclusivamente porque retirando Minsk da equação podia, talvez, de alguma forma, explicar a Lukashenko que ninguém o tem em consideração. Mas aí a equação é muito maior, porque quando se fala com Moscovo traz, muito seguramente, para cima da mesa as sanções que o próprio regime russo está a ter por virtude de uma situação que a Rússia acha que é uma situação de facto, que é a ocupação da Crimeia, de 2014, e que a Rússia já não está disponível para discutir. E, portanto, tudo aquilo que se coloca em cima da mesa face à Rússia é sempre uma questão que a Rússia traz todo o seu arsenal de argumentação. E o que é mais irónico, António, nesta questão da Bielorrússia, é que a discussão feita entre os dois grandes países europeus que se interessaram na questão da Ucrânia, a França e a Alemanha, com a Rússia, foi feita em Minsk, na capital da Bielorrússia, com a presença de Lukashenko, o que é extraordinário, quer dizer, e ainda estava ao tempo do Yukhanovich, ainda não era Zelensky, o presidente da Ucrânia, mas, portanto, para ver como isto tem a Bielorrússia procurou sempre mostrar como uma espécie de centro de gravidade até de alguma acomodação pacífica
significa a Bielorrússia é quem tem os chamados acordos de Minsk, que dirigem a discussão sobre o Nagorno-Karabakh. A discussão entre a Arménia e o Azerbaijão sobre essa zona de enclave. E é os acordos de Minsk. Portanto, Lukashenko está sentado no meio de uma tentativa de ser uma Suíça. Exatamente. Muito bem, muito obrigado, Sr. Embaixador. A Arte da Guerra fica por aqui esta semana. Para a semana voltaremos com 3 novos temas. Até lá.